desse jeito, né? É um prazer, primeiro, ter a oportunidade de fazer uma palestra, ainda que seja a título de laboratório, mas ela vai levar mensagem, principalmente para mim. E, com certeza, para vocês também, que estão aqui para esse propósito, de aprender. Laboratório para mim, laboratório para vocês. Não é verdade? Então, o meu texto é Refugie-se na Paz. É do livro Fonte Viva, lição 147. O texto é bastante sugestivo, porque ele já vem com o verbo na segunda pessoa do singular, trazendo o pronome ti, que remete a uma ação, tem que vir acompanhado de uma preposição, e no caso o ti aqui é tu, é tu, é tu, é tu, sou eu. Refugia-te em paz. É uma adjunta adverbial de modo. O modo que eu vou me refugiar em paz. Agora, para encontrar essa paz, como nós vamos fazer? Vamos ler o texto, né? Havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Marcos 6:31. O convite do mestre para que os discípulos procurem um lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece. É cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam as sendas, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com um tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade. Jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo as atividades das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrastamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhe as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado como divino mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam ao cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantatistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano de carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto. Não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais que o Senhor te destinou. Bacana nesse texto é que quando Jesus falava para os apóstolos para eles descansarem, já que eles estavam vindo de aldeias e tinham ido pregar, próxima das aldeias ali da onde ele fazia o seu apostolado,
e levava suas boas novas, tinha muita gente, eles chegaram cansados e Jesus pediu a eles que descansassem e que fossem se alimentar. Ali o alimento era mesmo comida mesmo, eles estavam com fome. Aí Emmanuel vem e dá toda uma invertida nisso aqui. Já que esse povo não está passando tanta fome aqui, vamos mostrar para eles que eles precisam de outro tipo de alimento. Eles estão esquecendo, que é a paz interior. Aí eu vou passar para o outro texto, para que vocês comecem a entender isso aqui. Eu preciso de só um tempinho aqui. Pronto. Vivemos em uma época de muitas inquietações. Não é isso? Logo pensamos, quando esse problema terminar, terei paz? Eu pergunto para vocês, quando eu formar, eu terei paz? Quando eu me casar, eu terei paz? Quando meu filho nascer, quando eu conseguir o meu diploma da faculdade que eu tanto anseio, quando eu conseguir separar da minha mulher, isso me traz infelicidade, eu terei paz? A paz está dentro. Isso tudo que eu falei pode ser inconvenientes, podem ser problemas que te atrapalham, mas não pode tirar sua paz, porque a paz é sua, ela está dentro. E se por um momento você entra em turbulência, cabe a você buscar o assentamento. Tinha uma história de uma senhora que era casada e que ela era muito feliz, e ela era muito alegre, e perguntaram para ela que ela devia ter um marido maravilhoso, porque tanto que ela era feliz assim, não. A minha felicidade não tem nada a ver com o meu marido. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, mas se eu não tivesse ele, eu seria feliz da mesma coisa. Porque a felicidade que eu tenho é a paz que eu conquisto a cada dia, que eu busco a cada dia. Lá fora pode estar chovendo canivete. Aí vem uma passagem de Jesus no mar da Galileia, mar de Tiberíades, chovendo, tempestades. Jesus deitado na proa, numa boa. Ó, ele sabe o que está acontecendo. Os apóstolos entraram em pânico. Senhor, mestre, como o senhor permite um negócio desse? A gente está tudo em pânico aqui. Ele usou as energias que ele tem, que se coloca como um milagre, tudo bem, cada um entende da forma que quiser. E o vento, o mar deu uma apaziguada. E os apóstolos, acalmaram. Na verdade, Jesus acalmou os apóstolos para enfrentar a tempestade. Quando eles perceberam que aquilo tudo era mais do que, na verdade, eles estavam sentindo, eles entraram num estado de tranquilidade. Nós estamos com o mestre, ele sabe o que está fazendo. Isso chama estado de confiança. Precisamos de confiar mais em nós. Nós somos muito pouco confiantes. Muito pouco. Como imaginamos a paz? Podemos confundir a paz com a ausência de problemas? Acho que não. Tem pessoas que vivem em turbulência, vivem cheios de problemas, problemas de todas as ordens, passando necessidade, passando dificuldade de criação, de educação, e estão extremamente em paz. Tem pessoas que têm toda a gama de valores materiais, carros, casas, sítios, pessoas, mulheres, e vive um inferno interior. Então a paz não é feita com coisas materiais. Conta que na década de 50, um turista americano esteve no Cairo para visitar um daqueles gurus egípcios, muito sábio. E ele foi de mala, foi de tudo, com muita coisa, e perguntou onde que morava aquele senhor, que eu não lembro o nome dele, é uma metáfora, né? Parece que tem algum fundamento.
E chegou, andou no Cairo ali, que é muito grande, e achou a casinha dele muito simples, um cômodo pequeno, uma estantezinha, um fogão, uma cama, uma mesinha e uma cadeira. Muito rústico, muito simples, de madeirinha velha. E o cara ficou impressionado, né? Como um cara sábio desse pode ter tudo. Como o nosso Chico, né? Tinha tudo e não tinha nada de material. Aí pergunta para ele: mas cadê as suas coisas? Eis que o sábio respondeu: e as suas? Não, mas eu estou aqui só de passagem. Eis que ele responde: eu também. Eu também só estou aqui de passagem. E se eu estou de passagem, eu vou aproveitar essa passagem com dignidade, com gratidão e com respeito, e com amor por aquilo que a vida me oferece. E a vida me oferece todo dia uma aurora maravilhosa para eu construir, mas temos a tendência a ficar no passado. Passado não se vive, já foi vivido. Bom ou ruim, foi vivido. Ah, mas eu gosto no passado porque tem as minhas fotos, tem isso, tem aquilo. Tudo bem. Você quer ir no passado? Vá, pega o que você precisa e volta para o presente. Até porque, quando você estiver buscando as fotos, buscando as suas histórias, buscando as suas mazelas, buscando as suas felicidades do passado, você vai estar vivendo no presente. Isso é presente. Errou? Errou. No passado, aprendizado. Erro é uma forma de você aprender através das nossas provas. Deus não deu prova para nenhum mais pesada do que para o outro. Deu na medida exata, o tamanhozinho do sapato. Se você souber elaborar essa prova, você vai ter um aprendizado de grande valia. De grande valia. Ah, mas eu estou pensando em fazer um monte de coisa também, tal. Está deslocando de novo, está indo para o futuro. Está indo para o futuro. Futuro é local de esperar chegar ao presente. Vai viver o futuro quando chegar. É lugar de conjectura, é local para projetos. Você pode elaborar projetos, mas agora, para o futuro. Até porque o seu futuro tem muito a ver com o seu presente. O seu futuro tem muito a ver com o que você faz hoje. Você quer melhorar seu futuro? Ressignifica valores. Faça uma reforma íntima de qualidade. Não é aquela reforma íntima que eu vou fazer ali, escutar um cara falar, ele fala um monte de coisa, eu guardo aqui, saio lá fora e já dou um chute no cachorro, não. Não é essa não. Ou já dá uma resposta em alguém, ou já faz uma crítica do outro, ou condena o outro por uma atitude que ele fez, ou já faz um julgamento. Porque nós somos artistas para analisar fatos, fazer julgamento, condenar, sentenciar, e se nos permitir, nós vamos ser o verdugo para executar. Porque nós gostamos disso. É prazeroso. Haja vista um acidente de carro quando acontece e vai chegando gente, e que o acidente fosse dois barrão, não foi nada não, não aconteceu nada não. A pessoa espera ver sangue ali para poder ter notícia, para falar. Além de incorrermos, quando falamos mal de alguém, em crimes das leis dos homens, por difamação, injúria, qual outro? Difamação, injúria, calúnia. Artigo 138, 140, 138, 139, 140 do Código Penal. Além disso, você está incluindo nas leis de Deus, julgando o seu semelhante, de acordo com a sua balança. Eu tinha uma amiga que falava uma coisa que eu fiquei fascinado uma vez. Ela falou assim: John, eu morro de medo que uma pessoa se torne parecida comigo em tudo, porque eu vou ficar com vergonha de mim depois. Eu parei e pensei, não é que é verdade? Porque se a gente vê no outro de verdade,
a gente vai ver que a gente erra muito. Que a gente precisa fazer uma avaliação total. E não fazemos. Aí, o nosso amigo ali, falei isso ontem, achei magnífico, eu já estava escrito aqui, falei assim, como que vai desse jeito na gente, né? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, ponto. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou, não como a do mundo. Não como a do mundo. O mundo vai fazer tudo para desestabilizar você. E quando eu falo você, todos nós. Porque nós deixamos com que qualquer coisa nos estabilize. Se uma pessoa olha para a gente atravessada assim, a gente já acha que a pessoa está querendo alguma coisa. A gente já balança o braço, o que foi? Não, nada não. A gente tem essa mania. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa leviandade, falta de respeito. A paz de Deus, a paz de Jesus, que está lá, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Saulo, quando passa para Paulo, traz mensagens maravilhosas naquelas cartas. Quando a gente lê aquilo ali com atenção e começa a refletir, é que a gente vê a profundidade daquelas palavras. A subjetividade que você traz para você. Aí a gente começa a ficar até com vergonha da gente. A gente começa a ficar com vergonha. Onde está o nosso refúgio? Para onde corremos quando estamos aflitos? Alguns procuram dinheiro. Outros procuram distrações, outros procuram pessoas. Um vai para o boteco, o outro vai para o prostíbulo, o outro vai para a casa de jogos, o outro vai para a igreja. Igreja, aqui eu não falo templo. Igreja eu falo pessoas. Isso aqui é a igreja. Nós estamos em comunhão com Deus. Eu preciso de igreja para poder me evoluir? Não para salvar. Salvar é outra coisa. Salvar é da outra nossa irmã. Para evoluir, para crescer. Não, mas eu preciso de igreja para eu confrontar ideias. Trocar. Dialogar. Aprender com o outro. A gente aprende demais conversando em debate. Muito. Aí vem uma perguntinha aqui muito interessante. E outros procuram respostas imediatas. Nas drogas, no álcool, falar todos, na prostituição, nos vídeos pornôs que quase ninguém vê. Eu sei que tem um dado que vocês não sabem. O que é mais visto na internet são vídeos pornôs. E se pergunta para todo mundo, ninguém vê. É uma coisa de louco. Outra coisa. Nos jogos, nas redes sociais, no apego material, no dinheiro fácil, no trabalho excessivo e até nas pseudo-religiões. Nós chegamos na religião buscando alguma coisa, em muitas religiões. Eles a primeira vista te dá alguma coisa, uma palavra de conforto. Depois começa a te extorquir. Depois te aliena. Depois tira tudo que você tem. Você volta a ficar pobre, independente e vai procurar outra pseudo-religião para te resolver. Você fica num ciclo. Melhor, você fica num círculo interminável, não sai dele. Até que um dia alguém rompe isso e sai e começa a fazer os novos ciclos, que é onde você aprende. As pseudo-religiões fazem um estrago espiritual.
um estrago espiritual. Porque o dom da oratória que muitos de nossos amigos têm são fenomenais e são alienantes. Eles nos convencem por A mais B que aquilo é correto e nos trazem mensagens com as quais nos colocam um cabresto e que nós ficamos dependentes. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 919, pergunta aos espíritos: qual o meio prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e não resistir à atração do mal? Uma resposta dos espíritos é: um sábio da antiguidade disse, conheça a ti mesmo. Templo de Apolo, Delfos na Grécia. Essa frase, conheça a ti mesmo, não é de Sócrates. Não é de Sócrates. Ela ficava no pórtico principal do templo de Delfos, na Grécia. E até hoje, eles mantêm uma similitude, porque só tem um pórticozinho lá, mas ela continua essa mensagem. Sócrates, com a sabedoria que teve, e com a linha filosófica fenomenal que tinha, pegou essa frase e trabalhou ela. E trabalhou com propriedade, a ponto de nós confundirmos como sendo dele, que não tem problema nenhum. O importante é o conteúdo. Conheça-te a ti mesmo. Faça reflexões. Aí, na palestra anterior, falou do Santo Agostinho, que muita gente entende diferente, todos entendem, mas está lá no Livro dos Espíritos. A mensagem é bacana, eu gosto dela, eu acho que nessa parte ele tem razão. O travesseiro é o nosso melhor psicólogo. Os 5 a 10 minutos que antecede o sono, você faz uma revista fenomenal. Quem eu pude ajudar hoje? O que eu fiz de bom? O que eu não fiz de bom? O que eu vou melhorar para amanhã? O que eu pretendo fazer amanhã, que quando eu chegar à noite, eu vou falar: hoje eu fui bacana, ajudei muitas pessoas. E quando eu falo ajudar, gente, não é com dinheiro, pelo amor de Deus. Todas as que falam em ajudar, pergunta quanto. Não é quanto. É a qualidade do que você pode ajudar. Vocês querem uma ajuda maior do que essa aqui? Uma terapia de estudo? Vocês aprenderam, eu, todos nós aqui, aprendemos em 10 reuniões, por aí, o que nós gastaríamos anos para aprender. Só para esse estudo eu aprendi demais. Porque nos obriga a fazer aquilo que a gente está renitente. Porque nós somos muito da filosofia de Garfield. Você sabe o que é o Garfield? Garfield é aquele gato gordo americano. Quando dá uma vontade na gente fazer as coisas, a gente deita e espera a vontade passar. É a filosofia do Garfield. Deita e a passar e continua deitado. Porque nós fazemos isso. Nós pedimos nas nossas preces, pedimos nas nossas orações, e quando chega pra gente, a gente assusta. A gente assusta. Muitos de vocês, incluindo eu, quando eu falo vocês, passamos por provas que nós achávamos que não daríamos conta. A gente passou sem perceber. Sem perceber. Quando a gente percebeu, já tinha passado. E a gente não parou nem um minuto para agradecer. Que teve interferência da espiritualidade, que nos deu na hora que a gente precisava e não na hora que a gente queria. Porque nós temos mania de querer na hora. Eu me lembro quando eu tomei bomba na escola, que eu fui para a igreja de santuário fazer promessa de subir a escada para passar. Eu fiquei um ano inteiro vagabundando, matando aula. Quando eu vi que eu ia apanhar igual danado, eu fui lá negociar com Deus, né? Com o santo da Santo Antônio. Me passa, pelo amor de Deus, me passa, eu prometi um monte de coisa. Aí eu não passei, xinguei ele. Xinguei Santo Antônio. Só que eu não lembrei que o acordo era só eu que tinha feito, não. Eu nem sabia disso, eu que tinha fiz do meu lado, é um contrato unilateral. A promessa é um contrato unilateral.
E uma barganha. Se eu conseguir, eu pago. Eu só pago se eu conseguir. Você quer conseguir alguma coisa? Modifique sua vida. Ressignifique. E veja valores. Altera a sua forma de viver, de comportamento. Seja exemplo. Não palavra. Palavra qualquer um fala. Falar bonito, você decora um pouquinho, você fala um monte de coisa bonita. Faça. Porque a sua ação vai ficar gravada. A sua ação vai arrastar. A sua ação vai arrastar. A paz não significa ausência de provas. Muito pelo contrário. Elas virão para nos testar. A nossa capacidade de lidar com as dificuldades. Aí que tem até no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4, escolhas da prova. Kardec explica que as vicissitudes da vida têm causas anteriores e também podem ser provas escolhidas pelo Espírito. Escolhida pelo Espírito enquanto na realidade, enquanto no seu plano reencarnatório, ele pode participar. Então muitas vezes a gente escolhe. Não te dá uma alternativa. Aqui, ó, eu tenho encomenda aqui para Belo Horizonte. Você pode passar por Nova Serrana, por aqui, por Betinho, por onde você quiser. Eu quero que chegue lá. E você vem para isso, para uma meta. Chega aqui, a gente vê tudo de material como melhor. E é. E é. Quem falou que dançar é ruim? Não é não. Mas você tem que saber a hora de fazer isso. Com quem? Porque a energia é densa. Você vai com sua esposa? Você vai num lugar decente? Você vai com famílias? Bacana. A energia vai ser boa. Amigos bons? Bacana. Aproveite a vida. Eu adoro Spinoza, porque ele tem umas coisas lá que eu acho muito bonita, sabe? A vida foi feita para curtir. Mas a vida não termina aqui. O problema é esse. Você pode curtir mais na frente e com qualidade melhor. Então prepare o seu solo para o fruto que você vai colher. E para você colher fruto dá trabalho. Preparar a terra, arar, adubar, carpir, podar, regar. Assim é a vida. Quantas podas a gente faz em nós? Precisa jogar lixo fora. Jogar pensamentos inúteis que só servem para poder ficar ocupando espaço. Jogar fora. A gente preocupa muito com o problema do outro sem ter a solução para dar para ele. O nosso papel é condenar quando nós não temos alternativa para dá-lo. Eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele e eu aposentei muito novo, com 39 anos. Ele ficou um tempinho mais. Eu falei assim, você é de sorte mais, agora você vai pescar todo dia. Eu não gosto de pescar, né? Mas ele é fascinado com pescaria. Ele tem um rancho de trabalho em Pará, que ele ia todo final de semana ia pescar. O dia que eu aposentar, eu vou pro rancho e vou morar lá. Porque pescaria para ele é a coisa que põe ele em êxtase. Passou uns tempos, ele aposentou, sentiu igual vou pescar. Aposentei, e ele sumiu. Uns 10 anos, quase 10 anos, eu encontrei com ele. E aí, pescando muito? Você quer que eu não fui nem um dia? Falei, mas como assim? É a sua, você idealizou a vida inteira. Os netos. Agora estou olhando neto o tempo todo. Bacana. Tudo que ele programou para a vida dele mudou assim. Pelos netos. Ato de amor. Abriu mão daquilo que ele mais gosta. Assim, mas isso não chateia não. Não, Dilma, porque os netos me dão uma paz. Eu fico com eles, eu estou no paraíso. Eu nem lembro de outra coisa. Olha a paz aí. No sorriso de uma criança. No abraço do senhor de idade, contando histórias maravilhosas. Toda pessoa mais velha tem histórias maravilhosas. Perca um pouquinho de tempo que você vai sair flutuando, bolitando. Bolitando vocês não vai demorar. Essa que eu falei, a prece como um refúgio.
A prece é muito importante. Mas a prece tem que ser prece. Não adianta você ir para o quarto na hora de dormir e antes de chegar, Pai, eu fazia oração e eu confesso para vocês, várias vezes eu perguntei se eu tinha orado. Eu orei. Aliás, não era oração, era reza, né? Eu rezei. Eu não sabia se tinha rezado. Olha o grau de oração, olha o nível dessa oração. Vê se tinha algum espírito protetor. O vento perto, nenhum. Palavras vagas julgadas ao vento. Quando na oração você não precisa nem de falar. Basta você meditar. Basta você entrar em sintonia com a frequência do bem. Basta fazer aquilo que nós falamos anterior. Conversar com você. Aí você pede a Deus para te iluminar, para te dar uma luz, para te intuir no momento certo, na hora certa. Vai chegar, porque a intuição vem. Quando a gente abre espaço, a nossa glândula pineal principalmente, ela capta isso e metaboliza isso. Além da pineal, nós temos mais 2, 3 glândulas no cérebro, muito importante, a amígdala cerebral, a hipófise, também faz um trabalho junto com essa, mas a pineal é chave. É o terceiro olho, né? Ela tem um efeito nisso aí de transcender, sabe? Vocês não sabem o que pode fazer isso. Oração é muito mais do que rezar e falar. Aquela história do Zé que todo mundo conhece é maravilhosa. Eu sou o Zé. Eu sou o Zé. Do coração. Aqui, ó. Você faz isso e recebe isso. Então toda vez que formos orar, vamos focar. Nós somos cristãos. Vamos focar no ensinamento do Mestre. Não preocupe com o Mestre, o que ele era, o que ele foi, do jeito que ele é. Não preocupe de como Deus é feito, de que jeito que é Deus. Isso não vem ao caso. Nós ainda não temos a competência, a sabedoria para entender isso. Mas nós temos a competência e a sabedoria para interpretar as leis morais. Está no livro 3 do Livro dos Espíritos. Lá. Todas as leis que nós precisamos de ter. Aprender um pouquinho. Lei de amor e caridade e justiça. Lei de amor, caridade e justiça. Ali vem A vida não tem manual. Ali tem um manual. Ali tem um manual. Hoje é tutorial que fala, né? Tem um manual. Você lê e você vai se encaixando. Aí você para uma aresta. Nós somos... A gente para uma aresta. E para outra arestas. E nós vamos aparando arestas. Porque é o que nós podemos fazer para conquistar a nossa paz. Eu não sei quanto tempo tem. O perdão como um caminho para a paz. É coisa difícil, né? A gente até tem coragem de pedir desculpa. A gente já tem coragem. 10, culpa. 10, não. Culpa. Não tive culpa. Aí você tem coragem. Ó, eu fiz, mas eu não tive culpa. Teve sim. Teve sim. Ainda que por impulso, ainda que sem perceber o que você estava falando, você foi despreparado para aquela situação. E aí vem o mais difícil para todos nós. Calçar a sandália da humildade e pedir perdão. Per significa mais. Peróxido. Perfeito. Mais bem feito. E perdoar. Mais que doar. Doar amor, doar afeto. Doar um sentimento que aproxima. Doar é a maior arte de caridade. Não, mas eu não dou conta de viver com ele, não. Mas Jesus não falou que é para você viver com o inimigo, não. Levar para sua casa, não. Ele não disse isso. Ele disse que quando você pensar numa pessoa que você não... Aquele líder da guarda, quem fala que não bate cor da guarda. Quando você pensar nele, ele não deseja o mal. Deseja para ele o bem. Você não precisa de aproximar dele.
precisa disso. Eu vou contar uma história. Eu gosto de contar história. E eu vou contar de mim, que não é muito apropriado, mas eu vou contar porque eu preciso contar ela. Porque ela me pôs à prova, uma das provas que eu tive que mais me envergonha até hoje. Eu trabalhava na ferrovia e tinha um rapaz, acho que você já conhece essa história, porque ela mexe comigo. E eu não ia com a cara dele de jeito nenhum. Esse cara, onde eu chegava, eu saía. Ele tirava a minha paz. Esse tirava a minha paz. Onde ele estava, eu saía. Onde ele chegava, eu saía. Eu vou resumir, porque o tempo é curto. E eu fui para Lavras, e nesse tempo não era nem asfalto aqui, ó. Era chão ainda, o anel rodoviário. O ônibus só ia até 10h30, aqui no posto que já tinha ele. No aterrão danado. Eu cheguei de Lavras no ônibus, o ônibus ele não entrava, eu parei ali em cima. Falei, nossa, não tem ônibus. Vou ter que ir a pé até lá no Porto Velho. Não tinha dinheiro para táxi e não tinha Uber também não. Aí eu fui descendo. Ah, quem veio passando aqui a poeirão? O rapaz, que eu não podia nem olhar para ele. Ele parou, andou assim uns 50, 60 metros para frente, parou. Eu falei, é aquele cara. Meu Deus, isso é provação demais para mim, não dou conta. Eu tentei, oi, estou indo para o Porto Velho. Você prefere ir a pé ou quer entrar? Eu falei assim, eu não vou perder não, eu vou. Entrei no carro. A primeira pergunta que ele me fez, você não vai com a minha cara, né? E veio logo em seguida uma mentira do tamanho. Nossa, o que é isso, mas tá doido? Tem nada contra você. Preconceito total. Tira a paz. Eu fui com esse rapaz até no Porto Velho, nós tornamos grandes amigos. Porque bastou 10, 15 minutos para a gente ver que não tinha nada, uma coisa que eu imaginava, não era ele, era eu. Hoje eu tenho um cuidado danado com isso. Porque muitas pessoas a gente tem essa forma, não, o cara é chato, né? Mas eu não sei da vida dele, eu não sei o que ele é. Eu já faço um julgamento, que eu falei antes. E não é assim que funciona, né? Temos que dar direito das pessoas se mostrarem. Vamos lá para o outro aqui. Não revidar é um ato de força. Vivemos numa sociedade onde responder imediatamente parece uma demonstração de força. Alguém nos ofende e respondemos aguçadamente. Isso é muito comum, a gente faz às vezes até sem perceber. Dar a má resposta, ser grosso, ser impaciente no caixa do supermercado, na fila do açougue, na fila da padaria. As pessoas estão trabalhando ali desde 5 horas da manhã. A gente acha que tem que chegar lá e ser o privilegiado. Não pode esperar um segundo. Temperança, gente. Temperança. Paciência. Tem uma passagem aqui de Paulo, 12, 21 para Romanos. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E logo em seguida vem uma outra também, aos Romanos. Conclui, porque não faço o bem que eu quero, mas com o mal que eu quero, esse eu faço. Ora, se faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que eu faço então? Para eliminar esses pecados que habitam em mim. Porque eles habitam. Por que eles habitam? Porque nós somos assim. Nós nos intuímos com coisas ruins e muito, porque nós somos produto do ambiente. Nós somos produto do ambiente. Se estiver um ambiente carregado, a gente se arma. A gente já usa as nossas armas. A gente já fica preparado. Quando, na verdade, nós deveríamos ser um fator de desarmar quem está armado. Mas não, a gente vai munir. E a gente vai ser agressivo. Eu não quero fazer, mas eu faço. E o bem que eu quero, eu tenho uma dificuldade de fazer, de ser um voluntário. A gente vê pessoas na casa espírita, não é nenhum julgamento não, tá gente? São constatações. Vão lá,
chegam lá faltando 10, 15 minutos para tomar o passe. Tudo bem, a gente vai aplicar o passe nessa pessoa. Mas não vai resolver. Porque o passe não faz milagre. Para a pessoa receber esse passe, ela tem que estar preparada para ele. Ela tem que estar disponível para ele. Ela tem que estar receptiva para esse passe. Se você estiver receptivo com o passe, pode ser a longa distância. Você vai receber. Se você não estiver chegando, correndo, aí não vai dar. Vou terminar então, porque não pode ficar enrolando muito. Eu só quero então, gente, na conclusão, falar para vocês que todos nós, sem exceção, a nossa família, todos nós, temos a obrigação de sermos pacificadores. Pacificadores. E eu, de verdade, conto com cada um de vocês para essa missão, de pacificar onde quer que vocês estejam. Se Jesus é o nosso mestre, modelo e guia, nós temos que ser bons alunos, porque o mestre é muito bom. Não dá para reclamar do ensinamento. Então, fé em Deus e fé na Natal. Obrigado a todos.